dia, turminha. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa, se cuidando nesse momento de pandemia que a gente está passando, né? Infelizmente a gente não pode estar em sala de aula presencialmente, mas a partir de agora nossos encontros vão ser aqui, virtualmente. Então, que a gente se cuide bem para poder passar por esse momento da melhor maneira possível, e a partir de hoje nós vamos começar as nossas aulas, dar continuidade a elas desta forma. Bom, então, antes de iniciar o conteúdo, dar continuidade, a gente vai voltar um pouquinho no que a gente tinha visto em sala de aula. Acho que todo mundo ainda lembra, mas a gente estava falando de migração. Então, eu falei para vocês que migração é aquele fato de você sair do seu lugar de origem por algum motivo, que seja por causa de problema financeiro, ou alguma catástrofe, ou guerras, ou alguma coisa do tipo. Então, é simplesmente o fato de você sair do seu lugar de origem para ir viver em outro lugar, que seja outro país ou outra cidade do mesmo estado, não importa. O fato é que migração é o fato de você sair e ir para outro lugar. E aí eu falei também que existe, além da palavra migração, ela se divide. Então, tem aquelas pessoas que são emigrantes e aquelas pessoas que são imigrantes. Emigrantes nada mais é do que aquelas pessoas que deixam o seu lugar de origem e vão para outro lugar. E imigrantes é aquela que está chegando de um lugar. Então, essas são as definições. Então, por exemplo, eu moro em Petrolina, porém eu sou natural de Salgueiro. Então, eu sou uma emigrante, pois eu deixei o meu lugar de origem e vim para Petrolina. Ou também posso ser nomeada como imigrante, porque a partir do momento que eu venho morar aqui, que eu me estabeleço aqui, eu passo a ser imigrante, pois eu cheguei de um determinado lugar. Então, basicamente, o conceito é esse. Imigrante é aquele que chega, que sai do seu lugar e chega em outro. E imigrante é aquele que vem, é aquele que chegou para morar, para ficar, não importa. Então, nós conversamos muito sobre isso, falamos de toda essa diferenciação, dos motivos que as pessoas podem ter para serem trazidas do seu lugar de origem, ou vindo de boa vontade mesmo. Às vezes é um lugar onde não tem tanta condição de ter um emprego digno, de sustentar sua família de uma maneira melhor. E aí então eles preferem fazer toda essa mudança para que as coisas melhorem, para que as coisas passem a funcionar bem diferente da que estava acontecendo na sua cidade natal. Eu falei também sobre os tipos de migrações. Então, nós temos aquelas migrações internas e as migrações internacionais. Então, migração interna é aquela onde você só se desloca do seu município para um outro, de um estado para um outro, de uma região para outra, mas sem sair do seu país. Então, é como se você rodasse, fizesse as migrações saindo de um estado para o outro, de uma cidade para outra, mas sempre permanecendo ali na sua nacionalidade, que é o seu país. Porém, nós também temos as migrações internacionais. Então, essas migrações internacionais já está bem explícito. É aquela pessoa que se desloca de um país e vem para o outro. É aquela que migra. Então, ela sai do seu país de origem e vem para outro. Um exemplo, uma pessoa que sai da Alemanha e vem para o Brasil. Ou vice-versa, uma pessoa que sai do Brasil e vai para a Alemanha. Nós também comentamos sobre os fluxos migratórios. Então, os fluxos migratórios nada mais é essa movimentação de entrada e saída das pessoas dos países ou de dentro do seu próprio país. Então, esse é um fenômeno que é muito atual e muito importante no nosso mundo. Então, esse fenômeno de migração acontece
com muita frequência no mundo. Então, aí, nesse mapa que está mostrando, tanto no livro de vocês, que está descrito a página em cima, a página 42, quanto que está passando aqui, você vê que existe um fluxo muito alto de muitos países para um outro, ou também de uma região para outra. E aí a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela conta que aproximadamente 244 milhões de pessoas fazem migrações o tempo inteiro. Então, esse mapa que está aí presente na imagem, ele é dos anos de 2010 a 2015. Então, não é tão antigo assim. Só tem apenas 5 anos, né, de atraso, mas já dá para ter uma noção de como o fluxo migratório é alto no nosso mundo, tá? E aí a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, onde a gente entra nas migrações aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então, eu já falei em aulas anteriores, lá no início das aulas de geografia, que a gente citou que para que uma população cresça naquele lugar, naquela cidade, país, qualquer que seja a nomenclatura, as pessoas precisam nascer mais do que morrer, não é isso? Então, esses são um dos métodos que é utilizado para que uma cidade ou um país seja dito como populoso, ou seja, que tem muita gente. Mas também tem um fenômeno muito grande que ajuda muito nesse aumento de pessoas em determinado local, que é a migração. Então, quando as pessoas se deslocam do seu país ou da sua cidade, elas deixam de fazer parte de um lugar para fazer parte de outro. Então, quanto mais pessoas se deslocando, mais a população vai aumentando nos lugares que estão recebendo esses imigrantes. Então, aqui no Brasil, foi algo que teve muita importância, porque muitas pessoas de outros países, como a gente já estudou também, os portugueses, os ingleses, os africanos, os espanhóis, então todos essas pessoas desses países vieram fazer parte aqui do nosso país, até desde o descobrimento até hoje a gente tem essa migração. E lá na metade do século XX, início do XXI, ou seja, o século em que nós estamos, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro eram os principais destinos dos migrantes do Brasil. Então, muitas pessoas, principalmente do Nordeste, da região em que nós vivemos, se deslocavam do seu estado e da sua cidade para ir para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, pois lá era um local onde tinha muita oportunidade de emprego. Então, até hoje, a gente tem essa movimentação de pessoas que saem do Nordeste para viver uma vida, arriscar uma vida melhor no Sul, no Norte, mas isso era muito mais frequente no final do século XX a início do XXI. Então, os migrantes nordestinos, eles fugiam de longos períodos de seca da sua cidade e das más condições de vida para ir para o sul e norte para melhorar essas condições. Então, a maioria das pessoas que viviam aqui no Nordeste sobreviviam de agricultura. E como a seca era muito longa, eles não conseguiam fazer suas colheitas. E aí passavam necessidade por precisar sustentar suas famílias e, por isso, faziam-se obrigados a se mudar do seu lugar. Além disso, a população sofria muito, muito, muito com a ausência dos serviços públicos. Então, no início, recentemente, né, porque o século XX terminou recente, eles sofriam muito porque não existiam serviços públicos.
que é aqueles que a gente conhece de saúde, de educação, algo básico que as pessoas precisam para viver bem. Então, eles sofriam muito com a ausência desses serviços. Então, tudo favorecia para que eles saíssem do seu lugar para procurar um lugar melhor. Então, como o Sul, principalmente o Sul, oferecia muitas ofertas de emprego e uma esperança de vida melhor, isso fez com que a população de lá crescesse muito naquela época, porque havia essas migrações. Então aí vem mostrando um mapa do nosso país de 1950 até 1970 e vocês podem perceber, fazendo uma análise do mapa, quanto mais grossa a seta, significa dizer que mais pessoas saíram do seu lugar para irem a outros. Então, aí está bem nítido que principalmente o Nordeste teve essa migração maior, tanto para o Sul quanto para o Norte. Porém, a maior parte das pessoas que saíram do Nordeste vieram para o Sul, como São Paulo, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, essas pessoas optaram em ir para o Sul, pois naquela época lá era oferecido uma condição de vida melhor. E aí vem descrevendo, né, uma legendazinha do que significa o que está descrito nesse mapa. E diz também que as pessoas elas já migravam para o Distrito Federal, porque lá estava sendo estimulada uma nova construção de capital. Então, Brasília estava se tornando a capital federal naquela época, e aí as pessoas também imaginavam que lá teria uma condição melhor para se viver, tá? Já nesse mapa de 1970 a 1990, vocês podem perceber que as migrações elas foram misturadas. Então, as pessoas não estavam mais saindo para ir somente para o sul. Então, esse fluxo, né, migratório ele foi diferenciado nessa época de 70 para 90. Então, as pessoas se misturaram, elas começaram a reconhecer que em outros estados também poderia ter uma condição melhor de se viver. E isso aconteceu pelo fato de que lá a agricultura, que era um meio, naquela época, melhor de você conseguir ter uma vida estável, os outros estados estavam tendo uma colheita boa, uma parceria boa de agricultura, pecuária. Então, por isso que as pessoas começaram a se dividir. Então, elas já não se deslocavam somente para o sul, ou a maioria para o sul, mas sim para o norte, para o centro-oeste, para o sul também, só que de maneira bem menor, e também para países vizinhos do nosso Brasil, que era o Paraguai. E o motivo pelo qual as pessoas estavam indo para lá era também as atividades agrícolas, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, voltando ao mapa anterior, o fluxo de pessoas para o sul era bem maior do que nesse outro. Já se houve uma divisão de águas, as pessoas abriram os seus olhares para as demais regiões do nosso país, tá? Esse mapa já é um pouco mais recente, né? De 20 anos atrás. Ele mostra que essas migrações elas tiveram uma evolução, tiveram uma diminuição e as pessoas começaram a retornar para suas regiões natais, aquelas que elas viviam antes de se mudar.
Então, essa mudança, essa volta, né, para a sua região, para a sua cidade, ela é chamada de migração de retorno. Ou seja, os migrantes voltam ao seu lugar de origem depois de muito tempo. Então, é muito possível que essas pessoas tenham retornado para o seu lugar por já ter conseguido uma estrutura melhor onde estavam e também porque na sua região começou-se a ter mais um aumento de emprego, uma oferta melhor. Então, já que no lugar onde ele estava e no lugar onde ele era nascido, foi nascido, também estava melhorando, então eles preferiram voltar para o seu lugar de origem e conseguir viver lá bem, sem sair do seu estado ou da sua cidade. Então, aqui no mapa, vocês podem perceber que tem setas indo, mas também tem setas voltando, né? Diferente dos outros mapas anteriores que a gente viu, que as setas eram só indo. Já aqui, a gente pode perceber que tem muitas setas que estão voltando. Ou seja, as pessoas estão começando a voltar para o seu lugar de origem, pois lá também está tendo uma condição melhor de vida. Nesse último gráfico, nesse último mapa, ele vem trazendo bem claro que as migrações de retorno vêm sendo maior a cada década que se passa. Então, esse mapa é de 2000 a 2010 e houve-se uma redução das migrações internas, ou seja, as pessoas pararam de migrar do seu estado, do seu país. Elas começaram a perceber que dentro do seu próprio estado, elas conseguiam viver melhor, conseguir um emprego e o fluxo migratório diminuiu. Por mais que ainda tenha aqui essa seta grossa, que eu falei para vocês no início, que significa dizer que é muitas pessoas se deslocando, migrando, por mais que haja ainda essa seta grossa, mas comparada aos demais, ela está bem menor, o fluxo diminuiu muito. E aí a gente parte para as migrações temporárias e as migrações permanentes. Então, nós vivemos um exemplo bem clássico e bem popular das migrações temporárias. Por quê? Nós vivemos uma divisa entre Petrolina e Juazeiro. Então, tem muitas pessoas que trabalham aqui em Petrolina e moram em Juazeiro, e tem muitas pessoas que moram em Juazeiro, mas trabalham aqui em Petrolina. Então, aqui o livro de vocês vem trazendo um exemplo basicamente igual que a gente vive aqui na nossa cidade. Então, Helena, ela mora na cidade de Salvador e trabalha na cidade de Simões Filho, que é uma cidade próxima de onde ela mora, que é Salvador. Então, ela é professora e ela todos os dias faz essa rotina de pegar o ônibus para ir para Simões Filho, dar a sua aula, volta para sua casa, sua cidade, Salvador, e faz toda essa rotina todos os dias. Então, aí vem mostrando, né, aonde fica Salvador e onde fica Simões Filho. Vocês podem perceber que não é muito distante um do outro. E essas migrações, onde você sai da sua cidade de origem apenas para trabalhar ou para passar uns dias, uns meses, essas migrações são chamadas de temporárias, porque você não vai ficar lá para sempre. Você apenas vai passar um tempo e vai retornar para sua casa, para sua cidade. Então, essas migrações são chamadas de temporárias. Já as migrações permanentes, elas são aquelas que onde você sai do seu lugar e você fica.
são aquelas que os migrantes passam a residir por um tempo indeterminado naquele lugar. Então, eu sempre cito para vocês o exemplo de que minha cidade natal é Salgueiro, porém eu vim para Petrolina para que eu pudesse ter uma vida melhor, pois lá já não estava sendo tão bom de emprego quanto aqui é. Então, eu sou uma migrante e uma migrante permanente. Eu fiz uma migração permanente, porque eu não tenho um tempo de voltar. O tempo que eu vou ficar aqui é indeterminado. Por isso, essa migração que eu fiz, ela é chamada de permanente, ok? Então, todo esse material que foi mostrado nos slides estão aí para vocês nos livros, colocando as páginas, tudo certinho. E aí, para a gente concluir, né, todo esse conteúdo sobre migração, a gente fala das migrações internacionais, que são aquelas migrações que pessoas de outros países vêm morar no nosso, que é o Brasil. Então, ao longo da história, muitos povos migraram para cá, como eu já havia falado no início. Então, os portugueses, os italianos, os japoneses, esses eram aqueles que mais migravam para cá, para o nosso país. Mas de uns tempos para cá, essa realidade ela foi mudando, porque os nossos vizinhos, os latino-americanos, que são aqueles que moram vizinho da gente, que fazem fronteira com o nosso país, ou até mesmo aqueles que nascidas na América Latina, mas que falam as línguas espanholas, portuguesas e francesas, por isso são chamados de latinos-americanos, eles também começaram a fazer essa migração para o nosso país. Então, hoje em dia, atualmente, essas pessoas elas fazem mais migração para o nosso país, são elas que estão liderando esse ranking, e cerca de 30 mil venezuelanos atualmente, nos anos de 2015 e 2018, fizeram essa migração para o nosso país, justamente por aquela mesma questão de que lá no seu país, além de eles estarem vivendo uma situação ruim, lá é um lugar onde trabalho, a oportunidade é muito pouca. Então, eles preferiram vir para o Brasil, pois aqui para eles, né, eles teriam uma condição de vida melhor, eles teriam uma fase melhor para se viver, por isso eles vieram aqui para o nosso país. Então, a migração no Brasil aumentou muito nos últimos 10 anos. Então, todo esse crescimento populacional, esse fluxo migratório de outros países aumentaram nas últimas décadas. E cabe a nós, né, como brasileiros, receber essas pessoas de braços abertos. Por quê? Porque independente de país e nacionalidade, se eles vêm morar aqui no nosso país, nós não devemos discriminá-los, porque eles têm uma razão, um motivo bem delicado para sair do seu país, porque é muito difícil para eles deixar o seu lugar onde nasceu, porque lá é a vida deles, é a casa deles, é onde eles se sentem bem. Então, não é fácil para eles deixar o país onde moram para vir viver em um lugar onde eles não conhecem, onde eles não falam bem a língua, onde eles se sentem estranhos. Então, cabe a nós brasileiros acolhermos essas pessoas no nosso país e não discriminá-los de maneira racista, preconceituosa, mas sim acolher, porque esse é o nosso dever, porque a partir do momento que aquela pessoa deixa o seu país e vem morar no nosso, ela também é brasileira, tá? Então, nesse mapa do ano de 2017, ele vem trazendo, né, uma especificação dos países que vêm fazer migração aqui para o nosso. Então, a maioria deles, se vocês perceberem, essa setinha vermelhinha mais grossa é o Haiti, né? Então, a gente viu muito
Eu não sei vocês, mas na cidade onde eu morava, na minha cidade natal, tinha vários venezuelanos e haitianos também. Eles foram para lá para trabalhar e, de fato, a gente encontrava muito eles na rua fazendo vendas de bijuterias, de capinhas para celular e diversos itens multifuncionais. Então, eles são as pessoas que a gente mais viu, né? E que a gente escuta nos jornais, nas televisões. A gente vê muito que esses são as pessoas que mais migram para o nosso país, mas também a gente tem ali Cuba, a gente tem Itália, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina. Então, todos esses países também fizeram essa migração aqui para o nosso, tá? Então, para que a gente possa praticar, colocar tudo isso que a gente conversou aqui em aula, eu vou passar a atividade para vocês da página 49 e 53 e da página 57 a 61. A gente vai estar com vocês a partir de hoje, né? Tanto disponível para tirar dúvida, para ajudar vocês nas atividades que vocês precisarem. Vai ter um horário estipulado, né? O horário que foi colocado no grupo. Então, a gente vai estar disponível para vocês, para qualquer dúvida, qualquer algo que vocês não conseguiram pegar bem, a gente vai estar aqui para resolver esse problema, ok? Então, quinto ano, um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima aula.